Os glicerídeos são compostos lipídios constituídos de molécula de glicerol, uma molécula de glicerol, ligada a uma, duas ou três moléculas de ácidos graxos. Então, nós temos aqui o grande grupo, glicerídeos. Eles podem ser classificados em triacilgliceróis ou triacilglicerídeos e também em glicerofosfolipídios. Todos os glicerídeos, como dissemos, possuem a estrutura constituída de uma molécula de glicerol ligada a moléculas de ácidos graxos. Podem ser uma, duas ou três moléculas de ácidos graxos. O que vai diferenciar um triglicerídeo de um glicerofosfolipídio é que um dos ácidos graxos é modificado, é trocado por uma molécula de fósforo ligada a uma molécula de álcool. A molécula de fósforo, inclusive, pode estar duplicada no lipídio. Então, nós temos os glicerídeos, que são constituídos de triglicerídeos e glicerofosfolipídios. O que vai diferenciar uma molécula da outra é justamente uma posição da molécula de glicerol que não é constituída de ácido graxo, e sim de fósforo e álcool. Os glicerídeos, eles são encontrados principalmente nas fontes de energia, como fonte de energia. Eles são encontrados no tecido subcutâneo, no tecido muscular, compondo a gordura de reserva dos animais. Mas em algumas situações eles podem ser encontrados também como óleos, principalmente nos vegetais. E além disto, os triglicerídeos também podem ser constituintes da membrana plasmática, como dissemos anteriormente. Então vamos ver como estes glicerídeos eles são constituídos de forma química. Como nós dissemos, os glicerídeos contêm uma molécula de glicerol. Esta molécula de glicerol é constituída de 3 carbonos, sendo um carbono central saturado, ou seja, não possui dupla ligação com os outros carbonos. Aqui nós podemos ver que nesta representação do glicerol, cada vértice significa que tem uma molécula de carbono que foi omitida nesta situação. Então, o carbono central ligado a 2 outros carbonos. E em cada carbono deste existe uma hidroxila, que compõe, então, a função álcool. Então, o glicerol é um composto orgânico pertencente ao grupo dos álcoois, porque possui o grupo OH, hidroxila, ligada aos carbonos, inclusive no carbono saturado, que é o carbono do meio. É um composto que é líquido à temperatura ambiente e, além disto, é solúvel em água e álcool. Inclusive, a glicerina ou glicerol é que dá uma certa polaridade aos ácidos graxos, e, consequentemente, aos lipídios, pois o glicerol é que irá compor a cabeça do ácido graxo, a ponta do ácido graxo. E isso dá uma certa polaridade e por isso que ele se torna solúvel à água, que também é polar. E nós devemos lembrar que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, o glicerol ou glicerídeo possui uma característica polar, que vai ter uma certa afinidade com a água. Mas os glicerídeos, eles não são formados apenas de glicerol. Junto à molécula de glicerol estão ligados alguns ácidos graxos ou outros elementos químicos que vão compor outros tipos de lipídios. Então, além do glicerol, os lipídios possuem também
o ácido graxo, mais especificamente os glicerídeos. Então, como dissemos anteriormente, os glicerídeos são formados de glicerol mais ácido graxo. O glicerol nós vimos como ele é composto. Agora vamos ver como o ácido graxo ele é constituído. O ácido graxo é uma cadeia carbônica constituída da função ácido carboxílico. Então, essa cadeia carbônica pode ter 4, 6, 8, 10, 20, 26, 30 carbonos e que na ponta irá ter uma molécula de ácido carboxílico. Então, nós temos aqui na pontinha dessa cadeia carbônica o C-OH ligado, que é a função, que é um composto, né, um elemento que origina a função ácido carboxílico. Então, o ácido graxo é constituído de uma cadeia carbônica com o ácido carboxílico na ponta. Daí o nome, ácido graxo. A maioria é de cadeia alquil longa, de 4 a 36 carbonos ligados. E esses carbonos, então, são ligados a hidrogênio, porque o carbono necessita ligar a 4 outros átomos. Então, cada carbono aqui possui 4 ligações. Como ele está ligando a outro carbono, 2 ligações já foram ocupadas, os hidrogênios, então, completam as 4 ligações desse carbono. E eles podem ser saturados ou insaturados. Esta característica do ácido graxo é que determina a sua solubilidade, o seu ponto de fusão e outras características mais. E é muito importante a gente entender o que é um ácido graxo saturado e o que é um ácido graxo insaturado. Os ácidos graxos saturados são aqueles que não possuem dupla ligação entre os carbonos. Então, ele possui uma estrutura mais linear, mais cristalina. Já os ácidos graxos insaturados, eles possuem uma ou mais duplas ligações em sua estrutura, em sua cadeia carbônica. Isso faz com que o ácido graxo tenha uma dobra, tenha uma conformação não linear. Isso deixa o ácido graxo mais instável e, por isso, a característica dele é diferente. Em determinados tecidos, em determinados vegetais, haverá sempre uma proporção diferente de ácidos graxos saturados e insaturados. Em alguns compostos, em alguns tecidos, nós temos mais ácidos graxos insaturados. Em outros, nós vamos ter mais ácidos graxos insaturados. A insaturação, ela pode ser individual ou ela pode ser encontrada em mais carbonos da molécula. Isso faz, então, um ácido graxo insaturado ser mono ou poliinsaturado. Mono, quando ele tem apenas uma dupla ligação. Poliinsaturado, quando ele possui mais de duas ou mais ligações. Então vamos mostrar quais são as características dos ácidos graxos saturados. Lembrando que os ácidos graxos compõem os lipídios, mais especificamente os glicerídeos. Os ácidos graxos saturados, como dissemos, eles não possuem dupla ligação. Então está aqui a cadeia carbônica, em cada vértice existe um carbono, e na ponta dessa cadeia carbônica o grupo carboxílico, o ácido carboxílico. Então, nesta situação, o ácido graxo ele é mais linear, ele não possui duplas ligações. Geralmente é sólido a temperatura ambiente, em razão dessa maior estabilidade que o ácido graxo possui. Quando eles estão individualizados, ou seja, livres em uma solução,
eles vão se encontrar de forma mais cristalina, mais conjugados, um em volta do outro, um do lado do outro. Isto confere aos ácidos graxos saturados uma maior estabilidade e, por isso, eles são mais sólidos à temperatura ambiente. E, geralmente, são encontrados em tecidos, né, em alimentos, por exemplo, de origem animal. Então, consequentemente, são encontrados nos animais e seres humanos. Os seres humanos e os animais possuem mais lipídios que vão conter mais ácidos graxos saturados do que insaturados. Já os ácidos graxos insaturados, como dissemos, são aqueles que possuem uma ou mais duplas ligações entre os carbonos na molécula. Isto confere uma conformação não linear a esse ácido graxo. Quando eles estão livres, eles irão se arranjar de forma desordenada, como na figura. Isto confere uma maior liquidez. Os ácidos graxos insaturados, eles são mais líquidos à temperatura ambiente, em razão dessa desorganização da cadeia carbônica. Esta desorganização ela pode ser encontrada tanto quando os ácidos graxos estão livres em uma solução, mas também quando eles estão ligados a uma molécula de glicerol. Como nós vimos, os três ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol vão compor determinados tipos de glicerídeos, os triglicerídeos. E isto faz com que, então, o triglicerídeo seja mais líquido à temperatura ambiente. E, geralmente, são mais encontrados em vegetais. Os ácidos graxos saturados, então, são encontrados em tecidos, em produtos de origem animal. Já os ácidos graxos insaturados são mais encontrados nos vegetais. Médico veterinário, está precisando acessar mais aulas como essa? Acesse agora a plataforma VET Profissional e se surpreenda.